Essa história começou com a garota desesperadamente gritando que Sua Majestade não podia simplesmente deixá-la, mas suas palavras sobre ela ser sua parceira de vida não causaram nenhuma impressão no homem. A expressão do imperador Alex Casa não mudou, não importa quantas lágrimas sua esposa derramasse. Além disso, ele afirmou que nunca considerou Rebelia como sua única, então não sabia por que ela pensava assim. O homem mencionou a existência da imperatriz Aissa, que sua esposa sempre considerou apenas uma concubina. Ao ouvir isso, o imperador riu maliciosamente e olhou para a senhora, dizendo que ela vivia em suas próprias ilusões. Rebelia só agora percebeu que, para ela, tudo estava irrevogavelmente acabado, mas a senhorita não podia acreditar que seu próprio marido pudesse ser tão cruel com ela. E Alex, naquele momento, abraçou sua nova esposa dizendo que estava tirando o status de Rebelia como imperatriz. Aissa apenas piscou seus olhos fofos e assistiu silenciosamente a toda a situação, pois queria parecer adorável. Então, ela de repente virou-se bruscamente para não encontrar o olhar da ex-esposa do imperador. Rebelia, por outro lado, olhou com todas as suas forças para as duas pessoas à sua frente, procurando por uma gota de piedade nelas, mas Casa dissipou todas as últimas esperanças da senhora ao informá-la de que ele simplesmente usou seu pai Blanche. A ex-imperatriz não podia acreditar que nunca tinha sido realmente amada e que todo o casamento tinha sido uma mentira. Ela desesperadamente estendeu as mãos em direção ao imperador, esperando que ele estivesse apenas brincando ou que tudo isso fosse um pesadelo, mas não importa o quanto Rebelia gritasse sentada no chão frio, absolutamente nada mudou ao seu redor. A personagem principal não conseguia suportar um destino tão triste da garota do livro, então ficou horrorizada. Ela não entendia por que o imperador simplesmente não poderia se separar de sua esposa e viver separado. Essa história era sobre uma dama que entra em um romance onde ela se torna imperatriz e conquista o amor de um imperador. Havia muitos livros assim sobre amor, já que tal trama entre casais era comum. No entanto, a leitora não entendia por que o imperador parou de amar Rebelia, com quem inicialmente teve apenas um casamento de conveniência. No entanto, no final, o homem se apaixonou por outra garota e até deixou sua primeira e devotada esposa por causa disso. Como resultado, Rebelia, que não era mais cuidada pelos servos, morreu de uma doença que contraiu devido à hipotermia. E, depois disso, o governante colocou uma nova imperatriz no trono, que originalmente era apenas uma concubina. Por isso, a heroína considerava o personagem do romance uma pessoa nojenta, porque ele fez Rebelia sofrer. Ela estava tão envolvida em seu romance que não percebeu como já era quase meia-noite, mas a garota precisava acordar cedo, por isso não era desejável ir para a cama tão tarde. Então, ela rapidamente foi dormir para pelo menos recuperar algumas forças para o trabalho de amanhã. Para sua grande surpresa, a heroína acordou não em seu próprio corpo, como esperava antes de ir para a cama. Ao seu redor havia móveis antigos, mas bem conservados e limpos, bem como quartos muito espaçosos. Além disso, a senhora imediatamente notou as roupas nada modernas nas pessoas ao seu redor, que se curvavam obedientemente para ela. Além disso, agora a própria garota parecia completamente diferente, desde sua aparência até suas roupas. A heroína, de alguma forma, acabou no corpo de uma personagem secundária chamada Rebelia, do livro da Coreia, mas a garota não conseguia entender como e por que ela de repente acabou nesse corpo feminino. A princípio, a senhora pensou que tudo era um sonho e tentou arduamente acordar, beliscando-se e batendo nas bochechas com as mãos. No entanto, nem mesmo a água fria derramada de um balde ajudou a senhorita a acordar, e isso apenas assustou seu próprio servo. Finalmente, a garota teve que admitir que não estava dormindo, então era inútil tentar acordar. Então, a atual Rebelia decidiu que, primeiro, deveria se acalmar e não entrar em pânico. A garota não entendia por que uma imperatriz tão quieta e obediente, na qual ela se encontrou, não foi feita a principal. De repente, a senhora ouviu suas criadas falando sobre Sua Majestade e percebeu que estavam falando sobre seu marido. Agora ela não queria vê-lo de jeito nenhum, porque, no romance, ele transformou a vida de Rebelia em um inferno. No entanto, a heroína pediu aos servos que a tornassem o mais bonita possível. As criadas há muito queriam fazer algo novo com a imagem de sua patroa, então ficaram muito felizes com essa oportunidade. As garotas correram rapidamente para pegar roupas e joias, deixando a imperatriz sozinha por enquanto. Ao ver o zelo delas, a senhora pensou que sentia pena de suas assistentes, porque elas sinceramente queriam ajudá-la. O fato é que a heroína não pretendia viver a vida de Rebelia, mas, ao contrário, queria deixar o título de imperatriz. Embora a senhora estivesse vestida de forma muito bonita e a roupa combinasse perfeitamente com seu cabelo, a senhorita permaneceu séria.
Ela olhou ao redor e concluiu que as criadas a levaram para o escritório de Sua Majestade. Quando a heroína entrou, Alex sorriu para ela afetuosamente, já que estava esperando sua primeira esposa há muito tempo. Foi a primeira vez na vida dela que viu o homem pessoalmente, então ficou muito surpresa com o quão bonito ele era. O próprio imperador nem prestou atenção às emoções de sua esposa, apenas perguntando o que ela queria. Rebelia declarou que ela não precisava de um motivo especial para encontrar seu marido, e ele a convidou a se sentar. Observando-o, a senhora pensou que a imperatriz precisava sobreviver em condições muito difíceis. A heroína deduziu que havia entrado no romance antes do início da história principal, e que Aissa estava no palácio há apenas 6 meses. Nesse ponto, Alex estava apenas começando a se distanciar de Rebelia para ficar com sua concubina. O próprio imperador notou que sua esposa estava um tanto pensativa, então perguntou o que havia de errado. Rebelia sorriu com afeto fingido e alegria e respondeu que, de fato, algo tinha acontecido com ela. Alex não esperava isso, pois a senhora costumava ser extremamente silenciosa, então ele ficou bastante surpreso. E Rebelia, inesperadamente para todos, de repente pediu ao imperador com um sorriso que a divorciasse o mais rápido possível. A princípio, o imperador pensou que sua esposa estava apenas brincando, porque tais palavras eram uma audácia sem precedentes. Mas a senhora estava mais séria do que nunca e esperava plenamente que seu marido apenas se irritasse com suas palavras. Afinal, durante todo o tempo no palácio, Rebelia lidou bem com seus afazeres, resolvendo questões internas. De acordo com a história, para conseguir ao menos um pouco de amor e aprovação do imperador, ela permitiu que ele ficasse com Aissa. No entanto, a heroína atual não tinha intenção de fazer algo assim, então ela realmente queria o divórcio. Rebelia disse que estava pensando em algo assim há muito tempo e que via isso como o único desfecho para eles. Mas o imperador não concordou com sua esposa, porque ela havia desempenhado bem suas funções por todos os 3 anos. No entanto, a garota continuou insistindo que era uma imperatriz inútil e, portanto, queria deixar essa posição. A heroína declarou que não era adequada para ser a esposa do governante e olhou para ele na esperança de que seu marido entendesse. Alex olhou silenciosamente para a senhora à sua frente, tentando entender o que estava acontecendo na bela e inteligente cabeça dela. O homem então perguntou se a imperatriz estava chateada porque ele não a tinha visitado pessoalmente ultimamente. A senhorita não esperava que o governante chegasse exatamente a essa conclusão, então o encarou surpresa. Alex pediu desculpas por seu comportamento, explicando que havia questões complicadas no império. Ao ouvir que seu marido ia vê-la todos os dias a partir de agora, a senhora nervosamente apertou o vestido com as mãos. Ela se lembrava muito bem da morte heroica de Rebelia e, portanto, não acreditava em uma única palavra do imperador. Então, sorrindo docemente, a heroína disse que seu marido certamente encontraria alguém muito melhor para ocupar seu lugar. A garota até disse que não se importaria se Aissa se tornasse imperatriz, mas o governante permaneceu em silêncio. Para a grande surpresa da atual Rebelia, Alex de repente disse que ela não precisava se preocupar com a concubina. Ele explicou que havia levado essa dama para o palácio apenas para estabelecer comunicação com outros estados. O imperador também acrescentou que Aissa estava ali há apenas 6 meses e não o atraía. Sorrindo, o homem disse que ocupar o lugar de sua primeira esposa não era tão fácil, então ela não deveria ter medo. Rebelia olhou atentamente para a expressão de seu marido e percebeu que ele achava que ela estava com ciúmes. Mas a senhora nem sequer considerava a concubina sua rival, o que ela disse abertamente ao imperador. A garota afirmou que simplesmente percebeu que não era adequada para o papel de imperatriz e, por isso, queria o divórcio. Sorrindo ternamente mais uma vez, a senhora pediu ao imperador que a deixasse ir em paz. Mas era evidente pelo rosto do governante que ele não gostava nada dessa proposta de sua própria esposa. De repente, ele perguntou à senhorita se seu pai permitiria que ela fizesse algo assim, já que ele mesmo a havia casado. A heroína imediatamente se lembrou do Duque Blaine, que praticamente nunca aparecia na história do romance. Ao mesmo tempo, a senhora ficou muito surpresa que o governante até mencionasse seu pai, já que eles não se comunicavam. Aquele homem rico havia perdido a confiança do imperador anterior, então fazia de tudo para agradar o atual. Por isso, o pai ordenou pessoalmente que Rebelia se casasse com o governante para ganhar sua confiança. Ela não sabia que tipo de acordo o Duque Blaine tinha feito com Alex, mas queria uma vida tranquila para si mesma. Então a garota disse que, de acordo com as leis do império, o consentimento do marido e da esposa era suficiente para o divórcio. Como a heroína havia aprendido todos os artigos legais necessários, ela estava confiante nesse assunto.
A isso, o governante objetou que, na história do império, não havia um único caso de divórcio entre imperadores. Alex realmente não gostou de toda essa conversa, então não conseguiu nem segurar sua raiva e rangeu os dentes. O homem perguntou, com desagrado, por que a senhora queria tanto esse divórcio e afirmou que ainda não concordava. Em sua visão, era impossível simplesmente recusar a posição de primeira imperatriz. Rebelia estava preparada para esse desfecho, então sua expressão não mudou nem um pouco. Alex, de repente e inesperadamente, declarou que estava disposto a fazer qualquer coisa pela garota, exceto o divórcio que ela tanto desejava. A heroína decidiu usar essas palavras para obter o máximo de benefício. O imperador notou que sua esposa estava tramando algo e, por isso, pediu que ela não se comportasse de maneira tão ambígua. A senhorita apenas sorriu.